Brasil, bom, futuro adversário, o próximo adversário do Vasco na Copa do Brasil será definido através de um sorteio. Atenção, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que está aqui em Paris, o Brasil vai disputar o ouro no futebol feminino, sábado, contra os Estados Unidos, ainda não definiu a data do sorteio. Hoje tem jogo, São Paulo e Goiás. Sai daí o último clube que vai disputar a fase quartas de final. Preste atenção, hein? Já estão na fase quartas de final. Vasco, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Flamengo, Bahia, Corinthians, Juventude, Goiás ou São Paulo. O primeiro jogo será no dia 28 de agosto. Os jogos de ida, 28 de agosto. O Vasco já terá lá o Felipe Coutinho, está sendo preparado para esse jogo. O Felipe Coutinho deve reaparecer no final do mês de agosto, no dia 28, é o jogo de ida. O jogo da volta é no dia 12 de setembro. Certamente já teremos o Felipe Coutinho. Paulinho também sendo preparado para o final desse mês de agosto. É possível que ele esteja à disposição no dia 28, certamente no dia 12 de setembro. Sem falar no João Vitor. Deixa o João Vitor de lado, eu volto neles daqui a pouco. Então o Vasco já terá um time com muito mais corpo na Copa do Brasil, já na fase quartas de final. Além de pelo menos um reforço que vem para o Vasco, que é um zagueiro. Esse é certo. Então, para a Copa do Brasil, para a fase quartas de final, o Vasco já terá um time mais robusto. No jogo da volta, no dia 12 de setembro, certamente. Vamos aguardar o sorteio. De repente pinta aí o Juventude no caminho do Vasco. O Goiás, se eliminar o São Paulo hoje, no caminho do Vasco, né? É melhor, lógico, enfrentar um Goiás ou enfrentar um Juventude do que encarar um Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, um Corinthians, o Bahia, o Flamengo, o São Paulo, se porventura se classificar hoje, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, mas é óbvio que a preferência é enfrentar o Juventude. Então o Vasco pode ter um bom caminho na Copa do Brasil, hein? Já com esses atletas. Por que eu falei, deixa o João Vitor de lado? Porque o João Vitor já vai provavelmente para o jogo de sábado contra o Fluminense, no estádio Newton Santos, às 9h30. O João Vitor já está recuperado. O João Vitor já vai poder ir para o jogo. Não deve começar como titular, porque está muito tempo parado, mas já está voltando. Integrado, quem sabe ele já não tem uma minutagem, dependendo do andamento da partida. O João Vitor é titular nessa zaga do Vasco. É João Vitor e Maicon. Só que o Vasco está contratando um zagueiro, torcedor. Eu não vou especular nome para não atrapalhar as negociações. Nesse momento, o mais importante do que tentar descobrir um nome e colocar vários nomes no mercado é deixar o Pedrinho trabalhar. Deixa o Pedrinho resolver. Deixa o Pedrinho contratar. Às vezes, muitas especulações acabam abrindo o olho do empresário do atleta, da concorrência. Um zagueiro vem aí. Jogadores que serão dispensados. Praxedes. O Praxedes já tem 6 jogos pelo Vasco. Se ele disputar a partida contra o Fluminense, ele não mais vai poder, por força de regulamento, ir para qualquer clube da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Como especula-se que o Atlético... Especula-se não. O Marcelo Santana, diretor de futebol, falou claramente, diretor executivo, que o Atlético Paranaense tem proposta. Então, o Praxedes não pode enfrentar o Fluminense, porque senão o Atlético Paranaense não vai poder contratá-lo. E nenhum outro clube da primeira divisão. Embora eu não acredite que tenha outro clube da primeira divisão interessado no Praxedes. De qualquer maneira, eu não colocaria, lógico, o Praxedes no jogo. Eu li uma notícia de que 3 propostas já foram oferecidas para o Rossi. E o Rossi preferiu permanecer no Vasco da Gama. Eu já expliquei isso. O cara tem um alto salário, tem bônus se o Vasco não cair para a segunda divisão, tem uma enorme torcida, mora perto do CT, tá com a vida boa no Vasco. Para tirar um cara do Vasco hoje, lamentavelmente, é muito difícil, porque a 777 colocou um salário lá no alto, além do bônus. Então você tem que ter uma proposta muito boa para tirar o Rossi do Vasco. E quais os clubes que farão uma proposta muito boa pelo Rossi?
Zé Gabriel, próprio Praxedes, Serginho. Então a 777 colocou o Vasco numa situação muito delicada em relação a alguns jogadores. Quero contar agora que o Vasco da Gama precisa negociar jogadores para contratar reforços, pelo menos foi o que garantiu Marcelo Santana, diretor executivo de futebol do Vasco. A avaliação do Cruz Maltino é de que não dá para encarecer ainda mais a folha salarial. Dessa maneira, o Vasco trabalha para negociar pelo menos 5 atletas. E ao sair com esses jogadores, o Vasco tem flexibilidade, tem folga, tem fôlego no seu caixa para contratar novos atletas. O Praxedes é um bom exemplo. Contei para vocês que ele ganha na casa dos R$420 mil mensais. O Vasco sugeriu ao Red Bull Bragantino a devolução do atleta que está emprestado até dezembro. O Red Bull disse que não. O Vasco assegura ter conversas com o Atlético Paranaense, além de outros interessados no Praxedes, que tem só 22 anos de idade. Também fazem parte dessa lista de atletas dispensáveis: Galdames, Eric Marcos, Rossi e Serginho. Se o Vasco conseguir negociá-los, vai buscar substitutos na janela que se encerra em 2 de setembro. Só para arrematar, queria contar que o Vasco, ao eliminar o Atlético Goianiense com gol por vitória por 1-0, com gol de Lucas Piton na noite dessa terça-feira, garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, assegurando também um prêmio de R$4,5 milhões prometido pela CBF. Bom, vamos falar sobre as escolhas do Rafael Paiva. Na última terça-feira, quando o Vasco venceu o Atlético Goianiense por 1-0, alguns detalhes chamaram a atenção. Primeiro, o Esforça voltando ao time titular. O Esforça no time titular, ele mudou um pouco a característica da equipe. O Vasco passou a jogar quando iniciava o jogo com 3 zagueiros. O Esforça vinha a ser esse terceiro zagueiro. Até durante a transmissão, o Pedrão e alguns outros falavam assim: Azevedo, por que o Hugo Moura não vem a ser o primeiro homem e está sendo o Esforça? Pela qualidade técnica. Sabe sair mais para o jogo do que o Hugo Moura. Quando, tiro de meta, o Léo Jardim chamava o Esforça, abria de um lado o Michael e o Léo Pelé, que foram bem contra o Atlético Goianiense. Espetava os 2 alas. Os laterais viravam alas. Paulo Henrique e Lucas Piton. Paulo Henrique volta ao time, no Campeonato Brasileiro. Tinha jogado contra o Atlético Goianiense, que era outra competição, mas ele contra o Bragantino estava suspenso. Já está suspenso na Copa do Brasil, mas ele joga sábado contra o Fluminense. E são peças fundamentais. O Piton, por exemplo, é o lateral que mais participa de gols no Campeonato Brasileiro. 6, além de 4 assistências. Ele é um cara fundamental. Desarmes, escape pelo lado esquerdo, e o Paulo Henrique está crescendo demais pelo lado direito. Esse esquema é interessante. O Hugo Moura vem receber ali por dentro e o Cocão baixa também. Para que essa marcação reforçada, Azevedo? Para dar liberdade a Dimitri Payet. Na montagem do técnico Rafael Paiva, o Payet não é aquele cara que vai jogar centralizado ou somente aberto pela esquerda. Pelo menos foi assim contra o Atlético Goianiense. Ele jogou circulando o campo, e isso para mim é uma virtude, porque você ganha um meia, um camisa 10. E que eu espero que sábado ele tenha mais minutagem em campo, porque a cada jogo ele vai acrescentando minutagem. E ele é diferenciado. Dimitri Payet é diferenciado, sim. E ele, com liberdade, caindo pela esquerda, fazendo a triangulação com o Piton, ora com o próprio Esforça que aparece ali, ou o Cocão, vem por dentro, chute de fora da área. São armas que o Vasco ganha. Lê o jogo de frente, serve o Adson, serve o Verratti. O Vasco ganha em ofensividade. A questão toda é, se você tem que tirar o Dimitri Payet, quem entra na vaga dele? Mas vamos voltar a falar sobre a importância do Esforça. Um jogador muito criticado em alguns momentos, principalmente quando posicionado no meio-campo como o segundo homem. Não é a função dele. Mas ele não é um primeiro homem pegador como é o Hugo Moura. Mas nesse esquema em que o Vasco trabalhou com 3 volantes e a denominação é apenas para posicionamento em campo, ela funcionou para dar liberdade ao Payet, porque no esquema anterior o David e o Adson tinham que voltar muito. Sem o David, o Payet não faz essa função. 3 volantes dão mais consistência defensiva e liberdade para... Toma a bola, Payet, vai para o jogo. E o Esforça inicia bem, porque ele tem muito mais técnico que Zé Gabriel, que o Hugo Moura. Não tem a marcação desses caras.
Por isso que ele ganhou a chance. O Galdames, por exemplo, que acabou entrando no segundo tempo, mais uma vez desperdiçou a oportunidade. Talvez fosse para o Souza, mas será que não tem medo da comissão técnica, na minutagem, ele se machucar? Como já aconteceu com o Coutinho, com o Alex Teixeira? Jogadores que vêm de inatividade ou campeonatos em que a produtividade é bem diferente, então a exigência é outra. Pode ser também. Contra o Fluminense, muita velocidade. John Arias, Cauã Elias, Germancano, que pode voltar ao time, John Kennedy costuma entrar, Keno, Ganso, que pensa o jogo no meio-campo, Martinelli e André são jogadores que saem o tempo todo para o jogo. Então o Fluminense tem uma movimentação, Lima que entra, o Kevin Serna. É um time muito veloz. O Fluminense tem jogado com Arias de um lado, Serna do outro, Cauã Elias centralizado, os três na frente. E aí a marcação tem que encaixar o Gomora em cima do Ganso, porque não pode dar liberdade. Ah, mas o Vasco está melhor posicionado que o Fluminense, Fábio. É verdade, mas volto ao início do nosso vídeo. Nos últimos jogos, não tem apresentado desempenho. Não vamos comentar resultado só, vamos olhar desempenho. Foi muito mal contra o Atlético Mineiro. O gramado é um fator que faz a diferença contra o Grêmio, ok, mas não soube entender o gramado. E contra o Bragantino, desperdiçou a oportunidade de até vencer o jogo. Então, perdeu uma oportunidade de voltar a embalar. E o Vasco precisa voltar a embalar para desgarrar da zona de rebaixamento, que começa a crescer, porque os times de baixo começaram a vencer, e o Vasco precisa somar pontos para empurrar essa zona para baixo e voltar a olhar para cima. O elenco é qualificado? Em algumas peças sim, em outras não. E aí, galera? Essas foram as excelentes notícias para o Vasco. Com novos reforços a caminho, Piton sendo o melhor lateral do Brasileirão e Sforza ganhando cada vez mais espaço, o Vasco está se preparando com tudo para a próxima etapa da Copa do Brasil. Se você curtiu essas novidades, não se esqueça de deixar o seu like, comentar o que achou e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as notícias boas que vêm por aí. Vamos juntos rumo à vitória. Até a próxima!